Momento em nome da Começou, Fedacil. Vamos lá então, Guto Ferreira, 9h15 da noite agora. Guto Ferreira. Nós tivemos até acho que uns 35, 37, 38 minutos do primeiro tempo. Nós fizemos o gol com quantos minutos? 12? Fizemos cedo. Mas eu acho que nós tivemos o controle mais ou menos até uns 35 minutos. Depois, nós deixamos de fazer algumas coisas que a gente vinha fazendo. Começamos a ter erro na saída de bola a partir do momento que eles adiantaram um pouquinho a marcação. E mesmo com a situação de quebra de linha na saída de bola, saindo da marcação deles inicial, a gente não dava sequência aonde tinha que dar, os passes aonde tinham que receber, que era o trabalho de inversão de lado, né? Que estava trazendo vitórias para a nossa equipe até então. Nós começamos a seguir com a bola do mesmo lado. E isso foi gerando uma situação de bloco melhor da parte defensiva deles e, por sua vez, nos pegando, que nós estamos saindo para o jogo, né? Nos pegando no contra-ataque. Mas mesmo nessa situação, a nossa zaga não permitiu, no primeiro tempo, praticamente chutes a gol da equipe deles, né? No segundo tempo, a gente esperava melhorar um pouco, com algumas coisas que nós conversamos aqui. Melhoramos, retomamos a parte ofensiva, mas a parte defensiva começou a ceder muito espaço. E aí começou a ter queda de rendimento normal. O Felipe Bastos, por exemplo, mais de 5 meses que não joga uma partida como titular. E mesmo o ano passado, não era um jogador que jogava regularmente. Então, é um jogador que, nesse processo, ele está começando a temporada para ele. O Thuram, a mesma coisa. Só que o Thuram praticamente não machucou essa temporada. O Felipe ainda teve problemas de lesão que atrapalharam ele dentro desse processo. O Felipe, centroavante, Felipe Costa, fazia tempo que não começava, desde o primeiro jogo da competição do ano, que ele não começava uma partida como titular. Entrando, lá ele jogou meio tempo, né? Ou lá ele jogou como titular? Lá ele jogou, acho que jogou como titular lá. Não, ele entrou depois. Entrou depois. Enfim, algumas situações que nós fomos montando as estruturas da equipe. Aí, a gente sentindo, por exemplo, o William tinha um cartão amarelo. Nós perdemos um pouco de pegada. E o Felipe Bastos se desgastando. O nosso meio deixou de marcar do jeito que a gente precisava. Aí nós começamos a fazer as trocas. O Palácios, sentindo o tornozelo, pediu para sair. E nós não tínhamos mais nenhum meia. Adiantamos um pouquinho o Felipe na marcação, mas na construção 4-1-4-1. Pelos jogadores que a gente ia crescer em termos defensivos e ia conseguir, pela experiência dos jogadores, de repente, envolver os caras. Tanto é que nós tivemos uma melhora momentânea após essas trocas. Mas aí começa outros problemas, né? A hora que o Bastos pede para sair, por exemplo, que ele não ficou mais 10 minutos além da hora que nós trocamos o Palácio. Aí nós não tínhamos... Fatalmente a gente tinha que improvisar. Ou a gente colocava para o nível do jogo o Alisson por dentro,
ou tentava o Andrei, mas é um menino ainda, para ter uma carga de responsabilidade, jogou pouco, numa partida que ela estava ficando cada vez mais difícil, ou botava o Felipe, como nós fizemos atrás, ele que já participou na equipe, pelo menos uns 3 jogos, fazendo esse perfil durante a partida, esse perfil de movimento, atrás do centroavante. E aí voltamos a estruturar o jogo e tal, perdemos o Hugo. O Hugo acho que foi expulso com 35 do segundo tempo. Aí não tem mais nada para fazer. E o Maguinho também já estava mancando. E quando eu tenho que recompor ali, na saída do Bastos, ou eu tiro o Maguinho também, ou eu largo o Maguinho até o fim, e se ele não aguentar, eu fico com 1 a menos. Se tivesse acontecido isso, eu tinha terminado com 2 a menos. Então eu optei pela entrada do Ian. Por que a entrada do Ian? Porque o Apodi teve uma indisposição estomacal. Então, embora estivesse no banco, né, estava com uma indisposição estomacal. Então a gente botou o Ian. E pediu para o Ian ficar ali mais defendendo, né? E graças a Deus conseguimos segurar eles, né? Perdemos completamente o padrão de jogo nosso, o que é normal, porque dentro da estrutura nós tivemos que botar um centroavante para jogar de segundo volante na hora da marcação, né? Para permanecer com 2 beiradas, porque um volante obrigatoriamente tinha que fazer a lateral. Quando nós perdemos o lateral esquerdo, ainda bem que a gente tinha um zagueiro canhoto ali, reorganizamos a linha de 4, baixando um volante, e na segunda linha de 4 tivemos que baixar um do centroavante, que a gente estava com 2, um atrás do outro, né? E deixamos um homem mais na frente. E aí o Felipe Costa e o Nicolas se revezavam nessa situação de ficar mais à frente e ajudar o Felipe Ferreira por dentro. Eles criaram, mas não fizeram. E até nós conseguimos criar umas situações ali, também não fizemos. O jogo foi 1 a 0, mas nós tivemos condições de fazer o segundo gol, tivemos oportunidades de fazer o segundo gol. Criamos para isso, né? Então, mesmo com as opções que nós fizemos, se nós não fizemos um jogo brilhante, nós fizemos um jogo efetivo, né? Um jogo que nos leva à próxima fase merecidamente, com a nossa conquista dentro de campo. E estamos aí batendo no tempo normal, né? Não em penalidades, batendo o que? 18 partidas seguidas aí, sem perder no tempo normal. Guto, André Rodrigues, Band News, Esfera do Esporte. E aqui na Band News sempre eu ressalto isso, tanto que o senhor é um técnico acessível, né? Fora coletivo, o senhor atende a gente, conversa com a gente. E aí eu vou reportar aqui um bate-papo que eu tive contigo na terça-feira lá em Marabá, no saguão do hotel. Na terça-feira, antes do jogo contra o Águia, e você me revelava sobre a crescente do Maguinho no dia a dia do Goiás, a recuperação que você vinha fazendo com o Maguinho e ele dando a resposta no dia a dia do time. E hoje o Maguinho sai do estádio, né, na alteração, aplaudido aqui no estádio Wiley Pinheiro. O seu grau de satisfação com esse momento, você vê o Maguinho deixando o campo aplaudido, e pelo outro lado, você é o tipo de técnico que já no vestiário já chamou a atenção do Hugo pela expulsão, merece essa cobrança por parte do Hugo? Olha, a jogada do Hugo, eu sou sincero contigo, eu não tenho ainda dados visuais na minha mente para mim poder avaliar o tipo de entrada, porque os dois levantaram a perna. Os dois levantaram a perna, então eu não sei até onde o Hugo merece uma chamada de atenção mais dura, porque às vezes pode ser proteção, eu tenho que analisar isso, senão eu sou injusto com ele. Ele já está se punindo. Ele já está se punindo. De que maneira? Ele estava arrasado.
Porque numa hora dessas vem muita coisa na cabeça. Ele vinha fazendo um grande jogo. Esse é um ponto. O outro ponto é que ele vai perder a oportunidade de jogar o próximo jogo. E ele que não vem jogando sempre, mas não vem do jeito que todo mundo quer jogar mais, né? E principalmente quando o campeonato se afunila. Depois, passa na cabeça dele, e se nós tivéssemos tomado um empate e ido para pênalti, perdido nos pênaltis, como ficaria? Cara, cabeça de jogador, cabeça de treinador, nesse momento, ela vira um terremoto. Então, a gente tem que ter muita sensatez, né? Muita lucidez, analisar bem, e às vezes é um conselho, às vezes é uma chamada, né? Às vezes é uma conversa, logicamente de graça não vai ficar, mas ela tem que ser a intervenção certa, porque senão também nós podemos jogar ele para baixo, e não é o momento disso, muito pelo contrário. O momento é sempre de ganhar, de levantar o jogador, nunca de botar o jogador para baixo. Guto. Assim, cara, eu falei agora há pouco que eu fico feliz com o comportamento, por exemplo, do Thuram, que foi a primeira oportunidade de jogar como titular, um cara que às vezes ficava de fora de tudo, mas nunca se entregou, sempre buscou ouvir, e o Maguinho, mesma coisa, Teve um momento que foi para o departamento médico, mas sempre treinou no limite. Nunca se omitiu. Pode errar, mas não se omite. Então isso tem um valor muito grande. Se a qualidade não é a de um Jorginho da seleção brasileira, mas o espírito é de um guerreiro sempre. A entrega sempre é buscando fazer o melhor. Errar, todo mundo está sujeito, né? Todo mundo está sujeito. E os erros vão fortalecendo quando você não se entrega. Eu costumo dizer que o fraco não é o que cai. O fraco é aquele que não quer levantar. E a gente se fortalece, a gente não consegue se fortalecer sem queda. A gente se fortalece justamente no exercício de levantar. Então, o Maguinho hoje sai fortalecido. O que vai acontecer com o Maguinho depois? Velho, o futuro sempre a Deus pertence. O importante é que o Maguinho está cumprindo da melhor maneira possível as suas obrigações dentro do clube e nos ajudando a conquistar vitórias. Guto, por que os dois assistentes que vieram com você deixaram o Goiás nesta semana, depois de 3 meses de trabalho, e se você não pensou em sair com eles? Olha só, tem situações que não cabe a gente estar dizendo ou avaliando. Eu acho que a direção já colocou alguma coisa nesse sentido. O que eu posso dizer que eu trabalho há muito tempo com eles, tenho um carinho especial por cada um, são bons profissionais, e tem momentos que o mais importante é o clube que está acima de tudo, é o Goiás que está acima de tudo, e nós dentro do clube estamos aqui a fazer muito disposto sempre a fazer o melhor pelo clube. Então, pela questão das pessoas que são, a gente sente, a gente fica chateado muito, mas tem situações que não cabe a gente, não estão no nosso controle. Então, olhar para frente e seguir firme e forte, fazendo o melhor pelo Goiás. Humberto aqui, professor da Rádio Difusora e PUC TV, ao colocar em campo hoje um time
mesclado com poucos titulares, a prioridade é o campeonato goiano, a final contra o Atlético, porque o Goiás correu muitos riscos sem o time titular hoje. Cara, nós estamos sempre buscando fazer o melhor, a gente não quer perder nunca. Mas nós temos que estar sempre cuidando dentro do planejamento para entrar com a equipe da melhor maneira possível, para cumprir as etapas. E cumprir as etapas de maneira que ajuste a nossa equipe, que dê ganho de confiança, que faça a nossa equipe cada vez mais forte. Então, hoje nós entramos com uma equipe que dentro da nossa leitura conseguiria vencer. Nós temos alguns jogadores no DM, nós temos alguns jogadores que ficaram impossibilitados, tivemos a saída de outros. Hoje, para jogar a Copa Verde, nós até temos uma segunda equipe, mas nessa fase decisiva, a mescla é a solução para dar uma equipe, para trazer uma equipe mais encorpada, mais à altura do Goiás. Agora, é importante ter jogadores como nós tivemos, que participaram do jogo, isso aí é plantel, né? Jogadores que daqui a pouco a gente nem contava e que estão dando conta do recado, enfim. A Copa Verde também é um laboratório, né? Às vezes é um laboratório de experiências, às vezes é um laboratório de fortalecimento, de exercício, né? De conseguir dar ritmo. Hoje, por exemplo, e se eu tivesse só as partidas finais, como é que eu ia dar ritmo para determinados jogadores que estão retornando? Né? Então, às vezes não tem espaço, e nós precisamos de todos dentro da melhor forma possível, porque só assim vai ter uma equipe forte. E daqui a pouco nós temos 2 campeonatos paralelos, sul-americano e brasileiro, caminhando lado a lado, onde nós vamos precisar fazer basicamente a mesma coisa. Ah, mas estão chegando jogadores. Sim. Aí depois é questão da direção. Não sou eu que anuncio. Né, Fernando? Mas é importante ter, porque não adianta trazer os caras que estão com ritmo, né? Porque se a gente tiver 11, mas chegou 4 com ritmo, nós vamos ter 14. Agora, se a gente tiver 19, 20, 22 com ritmo, chegando 4, nós vamos ter 24, 26. É muito mais fácil fazer o trabalho e a gente ter equipe competitiva aí em todas Guto as Ferreira, competições. no Papo dos Técnicos, após a classificação do Verdão.